Muito bem, a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos os que estão aqui presentes, que são inscritos no canal, que sempre acreditam no nosso trabalho. Hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar um assunto muito interessante, um curso, né, Introdução ao Calvinismo, né? E a gente vai falar sobre graça irresistível. Será que a graça de Deus ela pode ser resistida? Ela pode ser, vamos dizer assim, manipulada pelas ações humanas, né? Ou rejeitada pelo ser humano? Então, nós vamos ver o ponto de vista, né, da teologia reformada do calvinismo, tá? Sobretudo, entendermos de acordo com os textos bíblicos e com o raciocínio aqui bem estruturado. Então, nós estamos aqui na aula número 7, e é um assunto bastante polêmico que a maioria das pessoas não entende bem, tanto os que são contra e os que são a favor, às vezes, né? Pois são temas muito profundos e em alguns momentos são bem difíceis de ser compreendido. Porém, precisamos, de fato, nos entregar ao estudo das Escrituras e entender melhor esses assuntos que é tão importante para a vida do cristão. Bem, vamos ver aqui o que o autor nos diz aqui, o seguinte: o quarto ponto do calvinismo se contrapõe ao quarto ponto do arminianismo, sob o título de graça irresistível. Então, existe no mundo, no cristianismo, duas grandes divisões: o pessoal do calvinismo e o pessoal do arminianismo. Historicamente, o calvinismo é muito mais antigo do que o arminianismo. E o arminianismo ele se aceitou-se muito no movimento pentecostal e, infelizmente, no movimento neopentecostal. O arminianismo ele será, talvez, posteriormente, visto em outros momentos, de uma forma mais detalhada. Tem alguns livros aqui que eu posso depois trabalhar com vocês, tanto a favor quanto contra. Mas aqui o assunto é o ponto de vista do calvinismo, tá? Sobre a graça irresistível. Bem, os calvinistas insistem em que a salvação está baseada na livre vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é livre. E por ser livre, é onde se baseia a vontade da salvação, né? E desde que Deus é onipotente, sua graça não pode ser, portanto, resistida. Por dois motivos devem ser entendidos aqui. Dois pontos importantes. Qual é? Primeiro, a salvação ela está baseada na livre vontade de Deus e no fato de que Deus ele é onipotente. Então, a sua graça não pode ser resistida. Isto é, não pode ser rejeitada pelo ser humano. Porém, os arminianos, por sua vez, respondem que a salvação está baseada na livre vontade do homem, que é capaz de rejeitar a vontade soberana, onipotente, onisciente, né, de Deus, mesmo quando cortejado pelo Espírito Santo. Então, você já percebe a ruptura da visão arminiana com a visão calvinista, né? A visão do calvinismo preserva, né, não somente preserva, mas também divulga, expõe, né, que Deus, em sua vontade, é soberana, onipotente. Então, a sua ação de levar graça ao ser humano perdido, ela é profunda, ela é radical. Portanto, não pode ser rejeitada. Mas a visão arminiana, tá certo? Não estou aqui querendo desprezar os arminianos, tá? Até certo ponto, os arminianos têm algum sentido, mas nesse sentido aqui não tem. Então, os arminianismo, né? Eles entendem que a salvação ela está realmente baseada na livre vontade do homem. Então, eles tiram de Deus, né? Todo vamos dizer assim, toda ação, né? E desse fato, o fato do homem ser plenamente, ter uma vontade livre plenamente, é capaz de rejeitar a vontade soberana de Deus.
mesmo que seja o Espírito Santo o autor e consumador da nossa fé. Então tem até uma música, né, do mundo, né, que diz assim, se você me recordo, poxa, é uma música que diz, não me recordo realmente o refrão, mas é como se fosse assim, quem manda em mim sou eu, não há ninguém que manda em mim, entendeu? Ou seja, infelizmente, quando o arminianismo ele estabelece essa ruptura contra as escrituras, ela está caindo no profundo ateísmo. Porque se o arminianismo diz que a salvação é baseada na livre vontade do homem, se você pegar um homem sem a ação do Espírito Santo, você vai ver que o homem, esse indivíduo, vai dizer que ninguém manda nele e não há ninguém que manda em mim. Ou seja, nenhum outro indivíduo, muito menos um ser espiritual, pode mandar no ser humano, nessa cosmovisão do arminianismo. Então, essa visão realmente não faz sentido, né? Assim, para o arminianismo, o pensamento, tá? A doutrina arminiana, o homem é suficientemente poderoso para obstruir e resistir à graça de Deus, que quer desesperadamente que todos os homens sejam salvos. Então, o arminianismo e o calvinismo são antagônicos, são contraditórios, né? Ou Deus é soberano, ou o homem é soberano, tá? E acreditamos, né, nosso canal e nosso Instituto de Educação, acreditamos que dentro da estrutura bíblica e da organização do calvinismo, desse pensamento, é o que mais temos a entender como correto. Vejamos o seguinte, vamos ver aqui mais adiante. Então, vamos definir agora, né, a palavra muito interessante, que é a palavra charis, que é a palavra grega para graça, que é consistentemente traduzida por graça no Novo Testamento. O significado básico da palavra graça é favor imerecido. Então, a graça de Deus é um favor que não merecemos de jeito nenhum. É um favor imerecido. Nós não somos merecedores da graça de Deus. Veja só, muito bem da misericórdia. Mas vocês que estudam a palavra de Deus, que estão aqui no nosso canal, que se dedicam, fazem seminários, estudam, são pessoas que foram alcançados pela graça de Deus. Enquanto outros que estão morrendo sem a salvação, viciados, né? São pessoas que não têm a graça de Deus. Então, a graça é algo que Deus faz em favor do homem e que o homem não merece, seja qual for a razão ou motivo que alegue. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Se o homem merece aquilo que recebe de Deus, ele obteve por si mesmo. Suas obras assim pressupõem recompensa. Isso é quase um catolicismo, né? Mas aquele que não tem obras para, por meio delas, condicionar o favor de Deus, precisa clamar por graça. Essa é a base do questionamento de Paulo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos capítulo 4, verso 4 ou 5. Desde que a fé é dom de Deus e não das obras, ela é um ato da graça, isto é, favor imerecido proveniente de Deus para com o homem. Ao contrário, se a obra da fé é obra do homem, então Deus lhe é devedor. Porém, se a fé é obra de Deus e dom de Deus ao homem, então o homem absolutamente não tem em si mesmo condições que o faça merecer a salvação como recompensa. Então, os méritos, portanto, são de Cristo. Nós não temos nenhum mérito. Segundo Paulo, foi Deus que nos salvou e nos chamou com sua vocação, não segundo nossas obras, né? Nossas obras de qualquer obra que nós pudéssemos fazer, não é nenhuma delas, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
Então, é Deus que nos salvou. Que os calvinistas querem dizer quando falam em graça irresistível? Vejamos no aspecto negativamente. Não queremos, com isso, dizer que Deus faça violência ao espírito do homem. Muitos arminianos interpretam dessa forma, né? Mas essa forma não é a correta. Então, forçando outros a fazer que o homem não queira, assim como não forçou Judas a fazer o que fez. Judas agiu livremente, de acordo com o bom prazer de Satanás, seu mestre, e fez aquilo que o seu espírito morto, sua alma corrompida pelo pecado, determinou que ele fizesse. Esta foi precisamente a razão pela qual Cristo, conhecendo aquele que escolhera para conviver com ele, dia por dia, durante 3 anos e meio em seu ministério público, escolheu Judas. Sem sofrer pressão alguma, Judas cumpriu a determinação de Deus. Eis como Lucas registra este fato. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Atos 2, 23. Então, de fato, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A palavra irresistível, quando aplicada a respeito da graça de Deus para com seus eleitos, significa que Deus, por sua própria livre vontade, dá vida àqueles que escolhem. Desde que o espírito humano vivificado, que lhe é nascido de novo, é dominado pelo espírito vivo, de maneira irresistível. E o espírito humano morto no pecado é dominado pelo Deus dentre dos mortos, que é Satã, de maneira também irresistível. Deus faz reviver, isto é, torna vivos a todos aqueles que escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. É o dom da nova natureza que nos faz aceitar Cristo de maneira absolutamente irresistível. O porco, de acordo com sua natureza, gosta de rolar na lama, ao passo que o cordeiro, também de acordo com sua natureza, desdenha a sujeira. Morto em delitos e pecados, o homem não regenerado chafunda-se na lama do pecado e da descrença, porque é sua própria natureza o agir assim. Porém, quando Deus dá aos seus eleitos, objeto de seu amor, uma nova natureza, as coisas velhas passam e eis que tudo se fez novo. A nova natureza, que é o espírito vivificado, que é uma nova criação em Cristo, tem a Deus como irresistível, da mesma forma que antes, morto no pecado, tinha o diabo como irresistível. Então, os arminianos, contudo, insistem em que Deus, o Deus onipotente, em sua vontade de salvar todos os homens, pode ser frustrado pela vontade de qualquer indivíduo incapaz e impotente. Em outras palavras, o próprio Espírito Santo é tido pela visão arminiana como impotente para dar vida, se a vontade do pecador é a de rejeitar a dádiva do Espírito de Deus. Isto contradiz, portanto, as palavras de Cristo. O Filho vivifica aqueles a quem quer. João capítulo 5, verso 21. Em parte alguma, a Bíblia diz que o homem escolhe a vida eterna por sua própria livre vontade. Realmente, pessoal. Isso a gente precisa admitir, ainda que seja bastante difícil esse assunto. Nós, ao nascermos, né, e chegássemos ao nível de nascermos sem o conhecimento da Bíblia, nós não temos condições de escolher a vida eterna. Nem conhecimento, nem vontade. Pois isso é uma obra de Deus. Ao contrário, as Escrituras afirmam que aquele que o Pai der ao seu amado Filho virá a ele, porque o Pai quer que ele venha. Ouçamos a Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Aqui o Senhor não lançará fora, segundo temos no texto. De acordo com suas palavras, na primeira parte do texto acima, são aqueles que o Pai determinou fossem a Jesus. A isso chamamos de graça irresistível. Sejamos lógicos, sejamos bíblicos em nossa maneira de pensar a respeito da vontade. Há a vontade de Deus
na qual a Bíblia diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Daniel capítulo 4, verso 35. A seguir, nós temos a vontade de Satã, a mais poderosa criatura que Deus criou. Como arqui-inimigo de Deus, mais poderoso do que o homem, que foi criado um pouco menor do que os anjos, Satã, não obstante, é menos poderoso do que Deus. Vê-se isso no fato de Jeová estabelecer estreitos limites à ação do velho acusador. O registro de Jó dá um bom número de exemplos dos limites que o Senhor estabeleceu à ação de Satã e que ele não podia ultrapassar quando perseguia Jó. Ainda que Satã tenha um vasto poder, uma vasta influência espiritual que muitas das vezes a gente não compreende bem, ainda que ele tenha condições e força de não se cansar, essa barreira é o entrave, é o cansaço, é o limite do poder de Satã. Ou seja, é como se uma bomba atômica. E mesmo a bomba atômica explodindo, Deus consegue evitar que ela destrua o mundo, Deus consegue evitar que ela destrua os seres humanos, que ela danifique a terra. Ela explodiu, beleza. Mas de alguma forma que nós não sabemos ao certo, essa bomba atômica explodiu, mas não destruiu. Não, ela pode destruir, obviamente. Porém, o poder de Deus é tão mais poderoso que a bomba atômica, né? Se a gente fosse pensar em uma arma bélica muito poderosa, existe, portanto, alguém mais poderoso que essa arma, que é Deus, né? Então, ainda que Satã seja uma força, que na verdade é uma força no sentido metafórico, né? Mas ele é uma pessoa, né? Ele é um arcanjo, um querubim caído. Esse indivíduo, essa pessoa, Satã, tem um poder extremo. Deus consegue deter a força, o pecado, essa má influência. Deus ele consegue em todos os sentidos. Não adianta, nem Satã e muito menos outros tentar destruir o reino de Deus. Então, portanto, mesmo que Satã seja mais poderoso do que os santos anjos, ele não é onipotente como Jeová, nem ainda onisciente ou onipresente como Jeová. Satanás é um poder de segunda classe. Então, existem alguns pensamentos, né, de que Satanás e alguns outros, né, não somente esse indivíduo, eles têm um poder inimaginável. Quanto mais ainda no sentido do pecado ter se propagado, né? Quando o pecado se propagou na raça humana, aparentemente Satanás ganhou mais poder. Então parece que quanto mais pecado, quanto mais ateísmo, quanto mais comunismo, quanto mais heresias, quanto mais ceticismo, quanto mais descrença, quanto mais religiões pseudo-cristãs, mais Satanás ele ganha poder. Entendeu? Quanto mais ódio à palavra de Deus, quanto mais blasfêmias, né? Quanto mais coisas que a Bíblia condena, a sociedade deseja praticar, mais Satanás cresce. Mesmo assim, Deus ainda é superior a tudo isso. Isso é realmente lógico. E dentro dessa guerra espiritual, é fato nós dizemos o seguinte, que nenhum anjo de Deus consegue resolver o problema do pecado, da morte, do perdão, muito menos de Satanás, e nem o problema do mal. Quem vai resolver tudo isso é o Filho de Deus. Então, nenhuma outra criatura no mundo, por mais esperta que seja, né, nem Daniel, nem um profeta, consegue vencer Satã. Nem eu, nem você. O único que vai vencer Satã é Jesus, e já venceu, na verdade, né? Então, isso é interessante ser observado aqui. O homem, por outro lado, é um poder de terceira classe. Ele não é capaz de resistir a Satã, porque sua vontade é inferior à vontade do diabo. Paulo diz que o homem não regenerado, que se opõe aos servos de Deus, que ensina a palavra, são feitos cativos por ele, para cumprir sua vontade.
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Como pode Satanás lançar o perdido em sua vontade? Pelo simples fato de um homem ser o Espírito Santo, ser um poder inferior, que não pode resistir à mais poderosa criatura já criada, é por essa razão que os que estão mortos em delitos e pecados são governados pelo diabo, que se contrapõe a Deus. E nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 2. Os reprovados são manobrados pelo diabo, fazem sua vontade porque eles são filhos da ira e estão sob a condenação de Deus. Os perdidos têm sua vontade presa porque são irresistivelmente dominados pelo Deus dos mortos, a menos que o Deus dos vivos considere oportuno conceder-lhes o dom da vida e da fé. Os reprovados, ou seja, os não eleitos, nunca são vistos como objeto do amor salvador de Deus. Só os eleitos, que o Pai escolheu para dar a seu filho amado como noiva, são declarados na Bíblia como amados do Senhor. Não me cansarei de dizer-lhes que o amor de Deus não está baseado em imaginárias condições de qualquer tipo de bens que existam em nós. Paulo diz que Deus nos amou quando estávamos mortos em pecados. Não fomos salvos porque Deus preconheceu em nós boas obras de fé que resultariam de nossa evolução positiva para com Jesus. Esse modo de pensar poria Deus na condição de devedor para com o homem pecador. Paulo diz que tudo que Deus fez é obra da graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, verso 4 ao 5. Mesmo o arminianismo precisa entender que, ao afirmar que a graça de Deus quer salvar o homem, pode ser resistida e rejeitada, estão afirmando que o homem é uma criatura cujo poder é de terceira classe e controlado pelo poder mais alto da segunda classe, é dotado de uma tal vontade livre que pode quebrar o poder superior de Satã e escolher o caminho para o céu. De duas umas. Ou o Pai Celestial é permissivo e não se incomoda em permitir que os objetos de seu amor vão para o inferno, como eles desejam, ou um homem, criatura finita, sendo um poder de terceira classe, pode resistir a Deus, um poder de primeira classe. Isso equivaleria a reconhecer que um poder de terceira classe, um homem, é maior do que Deus. Isso é inacreditável. Um homem não regenerado não pode ir a Cristo, porque está preso a Satanás. No máximo, o que um homem não regenerado é um religioso. Um religioso, ele vai à missa. Um religioso, ele frequenta a escola bíblica. Um religioso, ele muitas das vezes faz ceia ou toma hóstia. Um religioso, ele acha que está 100% santo, nunca está errado. Um religioso não se importa com as escrituras, mas isso não o faz parte dos planos de Deus. Um homem não regenerado não pode ir a Cristo. Então, existem muitas pessoas, portanto, dentro de diversas religiões, cristãs ou não cristãs, acreditando em Deus, né? Pagando petições, pagando sacrifícios, fazendo sacrifícios, tá certo? Mas eles não estão em Cristo. Eles estão servindo a Satanás. É tanto que eu sempre trago aqui o exemplo do catolicismo, que é a maior religião de Satã. Essa religião, ela não mostra o Cristo, ela mostra o próprio Satã. Então, são pessoas não regeneradas. Uma prova disso é quando você mostra a verdade da Escritura a esses indivíduos, né, eles ficam revoltados. Por quê? Porque eles não são regenerados. Eles têm ódio a Cristo. Eles têm ódio do Evangelho. Prega o Evangelho simples, objetivamente, as pessoas terão ódio do Evangelho. Então, porque eles não são regenerados. Não adianta você até mesmo abrir a Bíblia. Não adianta. O que de fato adianta o que adianta de fato é a graça de Deus, tá?
Então, para ele, Satanás é irresistível e Jeová desprezível. O homem não tem vontade livre, porque sua vontade está jungida a Satanás. O homem não tem poder para resistir a Deus, se Deus quiser salvá-lo. O homem não é apenas o poder de terceira classe, submetido ao Deus dos mortos, mas não pode nem mesmo resistir a seus maus hábitos e a luxúria de sua carne. O homem necessita que Deus o domine irresistivelmente por sua graça, pois do contrário, ele não poderá dar jamais um passo na direção de Cristo. Daí as palavras do Senhor: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, verso 44. Exemplo significativo desse fato nos é dado por Lídia, a vendedora de púrpura. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, Atos 16:14. Quem abriu o coração daquela para Jesus? Que ensina a Bíblia? Que o pecador abre seu coração a Jesus ou que o Senhor que abre seu coração? O homem é totalmente depravado e destituído de qualquer inclinação para com Deus. Ele jamais teve condições ou esteve em condições de, por si mesmo, merecer a salvação. Portanto, ele pode ser incondicionalmente eleito para tornar-se o recipiente da vida e da fé. Cristo não morreu por todos os homens, porém somente para salvar aqueles aos quais o Pai escolheu por sua livre vontade, de cada tribo e nação sobre a face da terra. A morte de Cristo e o seu precioso sangue foram destinados especificamente àqueles que Deus determinou fosse a seu amado Filho, pela fé mediante a graça irresistível e através do dom da vida do Espírito Santo. Então, Cristo não morreu por todos os homens, mas morreu para salvar aqueles aos quais o Pai escolheu por sua livre vontade onipotente, isto é, de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda cultura. Então, a morte de Cristo e seu precioso sangue, sua obra meritória, foram destinados especificamente àqueles que Deus determinou fosse a seu amado Filho, pela fé mediante sua graça irresistível e através do dom da vida concedida pelo Espírito Santo. Então, o assunto não é fácil, ele é muito profundo e muito gostoso de ser estudado cada vez mais. Terminamos aqui, pessoal, a nossa exposição a respeito da graça irresistível. No próximo vídeo, tá certo? Vamos falar sobre a perseverança dos santos. Então, esse é o curso, o Calvinismo, tá? Uma introdução ao Calvinismo, aula 7, módulo 1. Agradeço a participação, compartilha, se inscreva, tá certo? Então, nós estamos aí, temos mais coisa ainda a ver, tá? Não, o curso não terminou ainda, temos mais 50 páginas, ou seja, nosso curso aqui é página por página, parágrafo por parágrafo, tá certo? Não é um curso assim para você perder tempo, é um curso para você realmente ganhar tempo, ganhar conhecimento, ganhar sabedoria, tá? E também um ajuda o outro, né? Porque muitas das vezes você pode trazer material que possa nos ajudar aqui, ou agregando nosso conhecimento, interagindo conosco, tá? Então compartilha, tá? Fica conosco, se inscreva no canal, deixe seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Então, bons estudos, se inscreva no nosso canal. Se quiser nos ajudar com alguma oferta para a gente poder comprar materiais de estudo, entre em contato pelo Zap. O telefone é 819-8870-9867, tá bom? Forte abraço, até mais.